ver aqui, só fazendo a parte técnica aqui. Deixa eu fechar aqui o som. Ok, já estamos ao vivo, acredito que sim. Deixa eu só arrumar aqui agora, entrar no YouTube para acompanhar por aqui. E já podemos começar, deixa eu ver, já temos pessoas aí. A Edna, minha querida Edna, como está? A Edna desde Fortaleza. Deixa eu preparar aqui. Eu adoro falar isso, que eu estou fazendo ajustes técnicos. Os ajustes técnicos, deixa eu ver quem está aqui, diminuindo. Olha, Dora, minha querida Dora, desde São Paulo. Oiê, oiê. Dora, minha querida, já estou aqui com a minha querida convidada de hoje, que eu já vou estar apresentando ela para você. A Dora, boa noite, suas lindas. Boa noite. Temos elogio assim de frente, né? Deixa eu arrumar aqui minha luz, porque está fazendo sombra. Ok, Dora e Edna, minha querida, fala para mim se vocês estão nos vendo bem, nos ouvindo bem. Como está aí? Também temos aqui a Audiceia, também, a Audiceia Barcelos está aqui com a gente. Gente, quem está entrando agora, querendo convidar outras pessoas para estar aqui acompanhando esse bate-papo de hoje, fique à vontade para fazer. A Edna já está aí também, colocando os links no Facebook, né, Edna, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de estar acompanhando este nosso bate-papo hoje. E eu estou aqui com a doutora Luísa Perretti, que ela já esteve aqui junto com nós, hoje voltando aqui, gratidão, minha querida, por ter aceitado o meu convite para esse nosso bate-papo, um bate-papo bem aberto, assim, bem espontâneo, e também a doutora Luísa Perretti, ela é médica endocrinologista, homeopata, e também trabalha com a medicina ortomolecular, que depois ela vai explicar para a gente do que se trata. E também ela é do Rio de Janeiro, ela tem consultórios em Ipanema e também em Icaraí, no Rio de Janeiro, e também ela faz atendimentos online. Portanto, não importa se você está na Suíça, está em Portugal, na Espanha, Canadá, Estados Unidos ou Brasil, você pode ser atendida por essa profissional brilhante, com mais de 30 anos de carreira. É isso, doutora Luísa? Isso. Muito bem. Doutora Luísa, seja muito bem-vinda, minha querida, e gratidão mais uma vez por ter aceitado o meu convite. Sei que a sua agenda é bem busy, mas você tirou esse tempo para estar aqui conosco para esse bate-papo. Seja muito bem-vinda, boa noite. No Brasil já é boa noite, né? Aqui são apenas 7 da noite, mas aí já são as 8 da noite. Uhum. Muito boa noite, muito obrigada. Eu me sinto honrada pelo seu convite, fico muito feliz, muito grata por estar aqui e já me sinto confortável de conversar com você online, podermos trocar experiências, que eu acho bastante enriquecedor também ouvir suas palavras, o que você pode nos trazer sobre esses temas todos que nós vimos conversando. E desde já convidando as suas convidadas para a live que nós teremos no meu canal semana que vem, na segunda-feira também, dia 26, no canal Doutora Luísa Perret, eu terei a honra de receber a Ivoninha para conversarmos também sobre o feminino, sobre as questões do feminino, os resgates do feminino, lá no meu canal do YouTube, Doutora Luísa Perret. Isso, muito bem, pois segunda-feira vamos estar juntas de novo. Doutora Luísa, desculpa que eu pronuncio mal, né? É Perret. Isso, mas pode falar Perret também, muita gente fala Perrete, mas o mais comum é falar esse Perret. Ah, ok. Olha só, nós temos aqui a Maria Armando Martins. Olá, Ivoninha, tudo bem com você? Ela é da França. Olha só, hoje temos pessoas da França,
E aqui a Dora lembrando, as irmãs Perretes são ótimas. Que amor. Sim, porque a doutora Edith também é muito conhecida aqui da grande família virtual Plenitudo, né? Que bacana. Todos já conhecem. Então, gente, vocês podem ir aí, tem mais pessoas aqui, gente, eu não vi o nome, por favor, vão colocando aí de onde vocês são, de que países vocês, em que país vocês estão, porque a grande família Virtual Plenitude está espalhada pelo mundo inteiro. Nós temos gente na Espanha, na França, como está aqui presente, Portugal, também Canadá, Alemanha, um monte de gente por todos os lugares. Lembrando que nós temos 6 horas de diferença com a Europa, então muitos países da Europa agora já são 1 da manhã ou meia-noite. Então, muitas pessoas me mandaram mensagem dizendo, Boninha, não vou conseguir ficar acordada até o horário da live, mas estarão assistindo depois. Assim que, vamos lá. Edna já compartilhou, ok. Bom, eu e a doutora Luísa, nós estávamos no sábado trocando umas ideias e nós chegamos no tema um tema muito triste ocorrido aí no Brasil e todos estão, né, muitas pessoas falando sobre isso, inclusive, doutora Luísa, eu recebi hoje o WhatsApp de pessoas falando, Ivoninha, você não vai se pronunciar, você não vai falar sobre o caso que aconteceu aqui. E aí eu até falei, olha, hoje à noite a gente vai estar fazendo uma live, eu e a doutora Luísa vamos estar abordando um pouco do tema, né, doutora Luísa, esse caso triste que aconteceu aí no Brasil, e aí nós conversando, procurando entender o que leva o ser humano neste momento onde tantos desafios, big challenges que nós estamos passando neste momento, e que a gente pensa que nada mais é possível e o ser humano consegue ainda nos surpreender de forma chocante mesmo, né? E sobretudo neste momento delicado que o Brasil está passando por causa aí do nosso amiguinho chinês e tudo mais. Então, vejamos que é algo para sim se falar, não a nível de estarmos julgando, não a nível de estar, condenando e tudo mais, porque cada ser humano, como a gente fala, acaba nos surpreendendo sempre. Então, é algo para, fazer esse bate-papo analisando onde em que situação se encontra essa mãe, né? Onde se encontra o feminino neste caso, o que nós mulheres estamos, como nós estamos nos comportando, o que nós estamos deixando de ver, onde nós estamos sendo omissas, ou qual a carência que está por trás de tantas mulheres que permitem tantas barbaridades, porque depois eu fui também buscar informações a respeito de tantas agressividades que andam ocorrendo. Eu não sou de ver televisão, doutora Luísa, mas às vezes é necessário se inteirar um pouco, né, pela internet do que está passando. Então, assim, o que está acontecendo com as mulheres para que permitam tantas coisas, que permitam que a sua vida chegue a pontos extremos assim? Então, gostaria que você, como médica também, eu acredito que no consultório, nas consultas, né, se ouve muitas histórias, assim como eu, como terapeuta, a vida sempre nos surpreende, porque são casos bárbaros que a gente acaba ouvindo em consultas, casos que a gente pensa, nossa, isso é real, ou eu estou aqui assistindo um filme, ao invés de ter uma pessoa real na minha frente contando. Então, assim, doutora Luísa, chocante tudo isso que estamos vivendo neste momento, né? Sim, e é uma coisa que tem me chamado muito a atenção aqui no nosso país, apesar de que nós estamos num momento de crise mundial, mas é essa banalização da violência. E a pandemia, ela acabou que trouxe
talvez uma exacerbação das situações domésticas, não é? E aqui no Brasil, que o período de restrição foi ficando muito alongado, eu ouvi muitos casos, não só na mídia, mas também nos atendimentos, nos acompanhamentos com pacientes, de como que a violência muitas vezes está estabelecida dentro dos lares, e lares totalmente disfuncionais. Então, nós estamos vendo cada vez mais situações de relações disfuncionais, de famílias disfuncionais, que a gente chama assim, que permitem relacionamentos muito adoecidos, muito tóxicos, e aonde esse lado dos papéis, né, do que é o feminino bem colocado, o que é o masculino bem colocado, eles estão se perdendo, eles estão ficando completamente distorcidos, e me chama muito a atenção numa cultura como a brasileira, que é uma cultura assim bastante ainda vinda de raízes muito conservadoras e de um grande machismo ainda, e de aonde o elemento feminino vem tentando se colocar, mas às vezes de uma maneira também distorcida. Tem um terapeuta que ele fala que o feminismo, enquanto movimento, ele muitas vezes mais serviu a favor do machismo do que de uma real libertação da figura da mulher de algum tipo de opressão, porque as mulheres, na medida que elas vão para a rua trabalhar e acabam se sobrecarregando de muitas tarefas e muitas atribuições, e ao mesmo tempo permitindo ainda atitudes abusivas dentro das suas vidas, para manter um homem perto de si, para conquistar alguém ou para poder se sentir valorizada, e muitas vezes elas se perdem do verdadeiro instinto, da verdadeira essência do que é o feminino. Então, eu acho que nesse caso, que é um extremo da situação, que é lógico que não é todo o tempo, apesar que eu acho que isso vem acontecendo com muita frequência de violências domésticas em vários aspectos, mas nesse caso, como é um caso muito extremo, ele choca todo mundo e deixa todo mundo se questionando, é nisso que eu acho que nós devemos refletir, aonde essas mulheres podem estar tão anestesiadas do que de fato seja estar centrado no feminino, porque muitas vezes parece que são pessoas que se cuidam, que são pessoas que buscam um corpo bacana, que buscam uma aparência bacana, que buscam ser sensuais, e muitas vezes estão com os instintos completamente feridos, permitindo relações abusivas, tóxicas, ou mergulhadas num estado de narcisismo, onde só olham para si e não são capazes de reconhecer nem a necessidade de uma criança que pode estar ali aos cuidados delas, né? Então, isso é que me chamou bastante atenção, e eu gostaria que você, como terapeuta, comentasse um pouco desse senso do feminino que era para estar mais autocentrado, mais acolhedor, quais são as funções do feminino na sociedade, que isso está se perdendo tanto nesse momento, né? Sabe, doutora Luísa, eu vejo assim que há um distorcionamento do que é o feminino realmente. Ao entrar no feminismo, as mulheres não entenderam, muitas mulheres, não todas, não generalizando, mas não entenderam bem qual era o feminismo. Não é sair por aí e querendo se igualar ao homem e ser igual ao homem, como algumas até mesmo aqui em atendimentos, elas falam, não, mas eu saio mesmo, eu vou para Barras, usando até termos assim feios, né, que toma muito, que isso, que aquilo, para estar, não é por aí, porque nós mulheres, querendo ou não, nós somos diferentes, nós temos nossa forma de ser, nossa forma de agir, a nossa forma de nos mostrar ao mundo, e essa delicadeza, esse feminismo, isso nós temos que manter, não é sair por aí igualando aos homens, porque os homens têm a sua forma de se mostrar para o mundo. Agora, o que eu vejo muito, e isso traz o fato de ser terapeuta já há algum tempo e ter ouvido tantos tipos de história, o que eu vejo muito é uma carência muito grande. A mulher, ela ainda não aprendeu a se tornar autossuficiente, e para isso, para que ela se torne autossuficiente, é preciso fazer um trabalho interno, e casualmente, que casualidade não existe, mas
Agora, no mês de abril, eu estou trabalhando justamente a criança interior. A criança interior não é que tenhamos uma criança interior dentro de nós, ou algo em nós representa a criança interior. Não, são nossas emoções. E quando nós temos as nossas emoções reprimidas, por exemplo, se eu fui uma criança onde eu não recebi carinho, onde eu não recebi atenção dos adultos que estavam à minha volta quando criança, na minha vida adulta, isso vai ter um reflexo, isso vai ter consequências quando não cuidado. Por que as terapias, por que procurar profissionais ajudam e muito? É porque esses profissionais vão estar cuidando do emocional. Por que a importância de mantermos um emocional equilibrado? É justamente curar as nossas dores da infância, é tratar essa criança interior com respeito e amor e abraçar essa criança interior e dizer, eu estou aqui por você e juntas nós vamos crescer, condensando essa informação. O que eu quero dizer é a mulher voltar-se para ela, olhar para ela, se aceitar como ela é, olhar para o passado e curar essas dores do passado para que ela, no hoje, ela possa ser autossuficiente no sentido, eu estou sozinha, mas eu estou feliz. E não ter a necessidade de estar vivendo uma vida fake, uma vida que não traz felicidade, que não traz realizações, mas ela mantém aquele relacionamento, muitas vezes, pelo medo de estar sozinha, ou ainda, como você disse, doutora Luísa, a questão ainda machista que envolve as pessoas no Brasil. Então, eu vejo muitas vezes em atendimentos onde aquela mulher está ali sofrida, oprimida, ela tem aquele emocional todo oprimido, mas ela não deixa aquele relacionamento por medo de estar sozinha, de ficar sozinha. E isso eu não estou falando de uma mulher simples, não. Eu estou falando de uma mulher que ela tem uma faculdade, ela tem um mestrado, ela tem um doutorado, ela tem um pós-doutorado, mas, no entanto, ela fica ali mantendo aquele relacionamento doentio, que a gente não sabe onde pode chegar, pelo medo de estar sozinha. Então, o que eu gostaria de dizer a todas as mulheres, que, em primeiro lugar, olhem para vocês, se fortaleçam, busquem ajuda quando necessário for, para que vocês possam, sim, estar com alguém que a gente ama, que a gente é feliz, que a gente é realizada com essa pessoa, perfeito! Mas se você não chegou lá ainda, não se esconda atrás de algo fake para dizer que tem alguém. Ou manter um casamento. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra o casamento, pelo contrário, eu vivo um casamento muito, muito bonito, muito realizado, mas depois de ter passado por 2 relacionamentos que não foram saudáveis. Então, vejam, é você ser mulher, mas é você ter a coragem de se olhar primeiro, buscar as deficiências, os desequilíbrios emocionais que você tem em você, que você carrega ainda, e limpar, ter a coragem de limpar, ter a coragem de mudar, para não deixar que relacionamentos doentios cheguem a extremos. E pior, quando esses extremos envolvem crianças, envolve pessoas que não deveriam estar pagando um preço que não caberia a elas. E aqui eu estou falando, doutora Luísa, apenas nesse modo, o modo físico, né? O modo geral da vida, claro, não entrando na parte espiritualidade, na parte kármica, porque aí já seria um outro tema que nós estaríamos estudando e tudo, mas vamos ser racionais, vamos falar da realidade, da racionalidade, vamos dar um enfoque aqui. E aí, com isso, a gente não está criticando ou julgando, porque também em momentos assim é que a gente vê o chamado jogar pedras, né? Claro que não vamos estar aqui passando a mão na cabeça de ninguém, mas tampouco jogar pedras. Vamos pegar um fato tão
grave como esse, algo tão triste, tão feio que aconteceu, mas ao invés de começarmos a atirar pedras, é olhar para a sociedade num todo, como podemos curar essa sociedade, como podemos ajudar essa sociedade para que atos assim não voltem a acontecer. Eu penso que é por aí que a gente usar nossa energia para ver como eu posso ajudar a melhorar essa sociedade doentio, o que eu posso fazer para ajudar essas mulheres para que elas olhem para elas mesmas com amor e que elas possam ter a autossuficiência e não viver submissa a relacionamentos doentios. Seja qual for a desculpa que elas encontrem, busquem a resposta para saírem dessas situações delicadas, dessas situações doloridas. Certo? Sim, eu fiquei pensando enquanto você falava na questão assim, se uma mulher, assim como os próprios homens, mas aqui a gente está dando uma ênfase mais para a questão do feminino, se ela está ainda muito na condição da criança que não está resolvida dentro dela, ela não tem condição de abraçar uma outra criança. Então, quando se fala que esse tema hoje se comenta muito em todos os ambientes terapêuticos da criança ferida, tem uma questão que fala assim, uma criança que foi mal cuidada em vários aspectos, que não quer dizer o aspecto só material, às vezes vem de uma família até de bons recursos e que deram estudo, deram comida, deram vestuário, mas não deram a atenção devida, o afago, o aconchego, a segurança necessária, e isso se constrói muito no iniciozinho da vida, desde a gestação, ali no máximo até os 7 primeiros anos, você constitui todo o arcabouço emocional daquela pessoa. Se aquilo ali faltou, ou se ela viveu num lar onde haviam já muitas disfunções nesses papéis do masculino e do feminino, muita agressão dentro da casa, seja verbal, seja psicológica, seja de fato violência física, ou se era uma mãe que cuidou dessa mulher que tinha que estar olhando para muitos lados para cuidar da sobrevivência. Isso é muito comum aqui no Brasil, mulheres que acabam tendo que fazer papéis dos homens, elas vão ficar tão desatendidas, tão mal cuidadas, que aí elas vão ter duas saídas na vida adulta. Ou elas se identificam com aquele padrão disfuncional, que é o que mais acontece, infelizmente, e vão repetir esses modelos nas suas escolhas, encontrar parceiros e companheiros que repitam um pouco daquelas ausências ou daquelas agressões, até para tentar resolver aquilo. A vida também é muito sábia, porque ela às vezes te apresenta personagens parecidos que ficam repetindo padrões, e muitas pessoas se perguntam, mas por que eu estou vivendo esse padrão que eu não queria, que eu não desejava, que eu de jeito nenhum queria escolher e acabo caindo nele? Muitas vezes você vai repetir aquilo como um disco furado, até que você consiga descobrir o que precisa ser amadurecido, trabalhado, transformado, e quase sempre esse aconchego que faltou para dar estofo, para dar segurança, para que essa mulher se sinta firme para fazer boas escolhas, ele precisa ser dado por ela mesma na vida adulta. É o tal do resgate dessa criança. Quando faltou pai, faltou mãe, faltou lar, faltou carinho, faltou cuidado, faltou segurança em todos os aspectos, é essa mulher adulta que vai trazer essa segurança, que vai se cuidar, se curar, para que aí ela possa ser mãe. E o que acontece aqui no Brasil, isso também é muito comum, as mulheres vão ser mães ainda sem preparo nenhum, sem estrutura nenhuma, com a sua própria criança muito machucada, muito ferida, e vão procurar compensações em homens que não têm a menor condição de oferecer esse aconchego. E o que me parece desse caso em especial é que a pessoa pode ter procurado essa compensação emocional em garantias do lado de fora, no status, no conforto ou em algo material, e que isso nunca resolve muito a questão da criança interior, que é muito mais de cunho emocional. E aí você falou uma coisa também que me chama muita atenção, quem fica desesperado por companhia e muitas vezes topa qualquer coisa é a criança, não é a adulta. A mulher adulta, quando ela consegue estar com a sua criança curada, ela não vai se permitir escolhas ruins.
e ela vai ter condição de fazer o papel de mãe, de priorizar o filho, de perceber o sofrimento de um filho, de perceber a necessidade de acolhimento desse filho, ou quando esse filho está em ameaça, de se sensibilizar ao chamado de um filho, como aconteceu nessa situação que o filho chamou, falou, esperneou, tentou ajuda de várias maneiras para várias pessoas, e havia pouca sensibilidade ao sofrimento dessa criança, pouca validação a essa criança que ali estava viva e sendo muito agredida já antes do fato em si, que acabou levando a vidinha dele embora. Ele já vinha denunciando, já vinha pedindo ajuda, algumas pessoas já vinham também tentando se sensibilizar e sensibilizar os familiares para isso, mas não houve sensibilidade suficiente para que pudesse ser salva a vida do menino. Então, o que me parece é isso, assim, se tem uma criança que está tão ferida nesse feminino que deveria proteger a criança, essa criatura ali está muito mais falando com a própria criança do que com seu estado adulto, porque quem fica chorando, desesperado, pedindo companhia ou pagando qualquer preço por uma companhia, quem fica anestesiado, às vezes não tem ainda maturidade de entender uma situação de perigo, todos esses são aspectos infantis, né? E aí, quando você fala de poder se oferecer alguma ajuda para a sociedade como um todo, eu acho que a maior lição que a gente tem que tirar dessa situação que aconteceu é que cada um perceba dentro de si, diante disso, o quanto pode estar atuando no mundo através dessas feridas lá de trás que estão mal resolvidas, e o quanto pode estar completamente anestesiado, turvo, cego, sem capacidade de ação ou de reação, diante de certas formas de violência que podem estar acontecendo no seu dia a dia dentro da sua casa, que não precisa ser aquela situação tão explícita, mas que podem estar sendo banalizadas no dia a dia. Isso é que me preocupa bastante, sabe? Com certeza, doutora Luísa, e também prestar atenção, mulheres que têm filhos pequenos, ou filhos adolescentes também, prestar atenção, porque tanto a criança quanto o adolescente, ele está demonstrando, ele está dando sinais de que algo não está bem. Então, procurar tirar esse tempo, prestar atenção diante de uma reclamação ou diante de um comportamento que não é normal, preste atenção nisso, porque é um grito de socorro que da forma deles eles estão fazendo, né? E o que acontece, voltando a falar do tema da criança interior, o que acontece que quando você sente um certo desconforto em alguma área da vida, como eu disse antes, procurar realmente ajuda. Seja da forma que for, lendo um livro, fazendo um curso, conversando com um profissional da área, mas buscar uma solução para esse desconforto, porque a maioria das vezes o que acontece com as mulheres, falando mais das mulheres aqui, né? Quando ela tem essa insatisfação, quando ela tem esse vazio, ou ela se joga com o primeiro que aparece, ou então é onde a gente vê, e começando muito também pelas adolescentes, muitas vezes então se joga nas drogas, busca as drogas, busca diferentes formas de fugir da realidade, mas lembrando que esse fugir da realidade dura muito pouco. Por exemplo, também falando, não querendo enfocar tanto, mas já enfocando, essa mãe que, como você colocou, gostava muito de ir em salões de beleza, estar cuidando do corpo e tudo mais, ou seja, tudo que é um pouco exagerado é porque o emocional precisa ser prestado mais atenção. Então, se eu estou fazendo algo desmedidamente, com um certo exagero, o que é que tem ali de desconforto que está fazendo com que eu busque esse escape dentro de coisas fora? O que é que eu estou fugindo de mim mesma, buscando coisas externas, quando o problema é interno? Então, são sinais que a gente vai vendo que algo não está bem. E isso serve para todo ser humano.
se você começa a se obsessionar por certas coisas, é um foquinho de luz que está se prendendo, dizendo, oi, há algo aqui que não está bem. Então, vamos prestar atenção antes que a coisa se desencadeie de uma forma trágica. E uma coisa que eu gostaria também a nível sociedade, não é que a gente vai ficar cuidando da vida dos outros, mas quando a gente percebe que algo não vai bem com pessoas que a gente conhece, é chegar e falar mesmo, não de uma forma se metendo, mas de uma forma a estar protegendo ou a estar dizendo de certa forma, olha, aquele foquinho de luz está aceso, então é bom você dar uma olhadinha o que não está bem. E, por exemplo, na Califórnia, no estado da Califórnia, aqui nos Estados Unidos, se você vê uma criança ou um idoso, alguém que não pôde se defender, se você ver essa pessoa sofrendo maus tratos e você fica calado sem dizer nada, quando isso vem à tona, você também é julgado por você ter negligenciado, não feito chegar aos lugares de autoridades que poderiam ter feito algo para evitar algo maior. Então, se você ver algo, você tem que falar, e isso é por lei, porque esse estado em específico, ele exige que viu algo que não está certo, fale. E eu penso que deveria ser mais aberto isso, deveria ser mais consciente isso, porque se eu vejo alguém maltratando um idoso ou uma criança que não pode se defender, eu não posso simplesmente fechar os olhos e dizer isso não é problema meu. Sim, é problema nosso, porque se entrou no nosso campo vibracional, na nossa frequência vibracional, chegou até nós, é porque sim, é nossa responsabilidade. Então, fala-se tanto hoje em dia em frequência vibracional. Eu mesma sou uma que estou sempre falando sobre isso. Se eu estou na rua, eu me deparo com alguém que está brigando, que está gritando, é porque de alguma forma tem responsabilidade minha naquilo ali, porque pode ser que outras pessoas passaram por ali e não viram aquilo, mas se eu vi, é porque eu, como ser humano, preciso fazer alguma coisa porque entrou na minha frequência. É ter essa consciência, não de estar, agora eu vou ficar cuidando, quem chegou ali, não é dessa forma, é de uma forma consciente. Se eu posso ajudar alguém de uma forma, por exemplo, essa babysitter que ela falou, mas ela não foi ouvida, então, quantas famílias que alguém pode estar dando o recado, dizendo, hey, algo não está bem aqui, prestem atenção, porque nada acontece por acaso, porque casualidade não existe. Então, vamos estar mais alertos. O mundo está passando por esse momento tão complicado, tão delicado, onde as pessoas, elas estão com o seu emocional, às vezes, alterados, e às vezes, se nós chegarmos e dizer a alguém, hey, você anda um pouco nervoso, o que é que está acontecendo? Posso fazer algo? Ou seja, vamos ser solidários, vamos ser fraternos e não ficar no atirar pedras. Violência só gera mais violência. Então, nós que temos essa consciência, você que está aqui assistindo essa live, você que para nos ouvir falar de um tema como esse, é porque você é uma pessoa consciente. Porque pessoas que não têm essa consciência do fraternismo, da solidariedade, elas não têm paciência para ouvir um tema como esse. Então, vamos nós, pequenas luzes, mas juntos, essa luz ilumina um espaço muito maior. Então, vamos fazer a nossa parte como seres humanos conscientes que estamos aqui neste momento, que também não é casualidade que estamos neste momento, planeta Terra, ser espiritual, vivendo uma experiência humana, é porque nós temos a nossa tarefa de contribuição para fazer com que esse mundo seja melhor, para fazer com que as pessoas sejam mais humanas, e não é jogando pedras que nós vamos fazer com que as pessoas se tornem mais humanas. Não. Se eu jogo pedras, essa pessoa vai responder e aí só vai gerar mais e mais violência. Então, doutora Luísa, antes de passar a palavra novamente, só queria aqui agradecer pessoas que estão aqui.
A Clair da Rosa, por exemplo, está aqui e dizendo, boa noite, lindas, eu me atrasei um pouco, mas cheguei. O importante é chegar, minha querida, o importante é sempre chegar. Também aqui está a minha querida Cida, também está aqui, minha querida prima. Aqui também a Dora. Tem que falar sim, e é um alerta para todos. Também a Lueci, minha querida Lueci também está aqui. A minha querida Maria de Portugal também, temos muitas pessoas aqui, então, de diferentes lugares. Vocês que estão aqui assistindo, se querem fazer alguma pergunta, se querem também interagir, escreva em maiúsculo e você também estará participando aqui, porque o que nós estamos fazendo é um bate-papo, não estamos aqui, não vamos consertar o mundo, apesar de termos muita vontade, né, doutora Luísa, porque se pudéssemos, consertaríamos com certeza, mas o pouco que a gente pode trazer ajuda muito, porque o pouco, o meu pouco, o seu pouco, o nosso pouco faz grande, fica maior. Então, vamos contribuir da forma que a gente pode estar contribuindo. Sim, uma coisa também que eu penso é essa questão que a gente estava falando dos relacionamentos que são disfuncionais e as pessoas às vezes não conseguirem identificar onde é que está havendo o erro, porque a sociedade ela vai se decompondo e perdendo seus valores e às vezes coisas que em um outro momento poderiam parecer absurdas começam a se tornar normais. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que estão em relações assim, que a gente chama assim, se relacionando, por exemplo, com pessoas narcisistas. O que é um narcisista? Seria um termo assim de alguém que tem pouca empatia. Nessa situação que aconteceu, ficou muito claro a falta de empatia para com o sofrimento daquela criança. E o que é a empatia? É quando você consegue, pelo menos parcialmente, entender, se identificar com o sofrimento do outro, estar um pouco afinizado com o que se passa no outro, estar disponível para o outro para poder entender o que se passa e poder, de alguma maneira, ter uma troca que não seja tão voltado somente para o si mesmo. E quanto mais adoecido uma pessoa está ou regredida nesses estágios infantis de sofrimento próprio, menos empatia ela tem com o mundo, menos capacidade de trocar e de ajudar ela tem. E quanto mais uma sociedade por inteiro vai ficando disfuncional, que é o que a gente vê acontecer no mundo como um todo, mas no Brasil isso é muito agudizado nesse momento, mais a possibilidade da empatia vai se ficando menor. E muitas pessoas falam assim, poxa, nós temos que mudar os sistemas todos do que está acontecendo no Brasil, tanta violência, tanta degradação, tantos problemas, tanta gente passando fome, precisam haver mudanças, medidas, isso, mas aquilo. Só que se isso está dentro da vida das pessoas e dentro da casa das pessoas estabelecida assim, você muitas vezes permite diversas formas de violência e não tem empatia para se comunicar com o outro, para ouvir realmente o que o outro tem a dizer, para saber respeitar o ponto de vista do outro. Se você dentro de si está tão adoecido que você é uma criança carente, desesperada, às vezes se submetendo também a uma série de papéis que não são bacanas nem saudáveis para ter a companhia de um outro, como que você acha que numa sociedade como um todo isso vai reverberar? Isso vai ser essa violência toda que vai cavalgando cada vez mais e que vai permitindo cada vez situações mais graves acontecerem. Então, você colocou uma coisa que eu concordo totalmente, acho muito importante, é do micro que se faz o macro. Não é a gente esperar que venha uma mudança nos governos, nas leis ou medidas de opressão à violência, quando a violência está acontecendo, às vezes, dentro da sua própria casa, independente do nível social, muito bem falado que você disse, porque nós vemos violência em ambientes de pessoas que vivem em muita penúria, mas também em ambientes de pessoas que vivem em muita abastança. Esse caso, particularmente, era um ambiente materialmente bem favorecido até,
Era uma família de bom padrão, tanto cultural como financeiro, econômico, e acabou se estruturando uma violência desse grau. E cada vez mais a gente vê a violência em todos os aspectos pipocando. E se isso não for modificado dentro de cada um, dentro desse microambiente, dentro das casas e dentro de curando essas feridas que fazem muitas vezes a pessoa acabar se tornando tão disfuncional a ponto de não ter mais nenhuma empatia. Qual é o extremo da falta de empatia? É a psicopatia. É aquela pessoa que é capaz de matar, como talvez tenha sido esse caso, sem sentir nenhuma dor, nenhuma culpa, nenhum remorso. Esse é o extremo. É o criminoso que vai ali por causa de uma droga qualquer ou de um dinheiro qualquer e mata alguém sem sentir nenhum tipo de arrependimento. Mas e os graus menores que podem levar a esses graus maiores, que é a violência verbal dentro de casa, que muitas vezes é permitida, a violência psicológica, onde as pessoas estão sempre tensas, sob ameaça, às vezes com alguém que usa uma droga dentro de casa ou com alcoolismo dentro de casa, que aqui no Brasil é muito comum de acontecer, ou violência no sentido de ameaças que fazem as pessoas fazerem papéis que não são os que gostariam de fazer, porque não querem perder, como você falou no início, não querem se sentir desamparadas, então acabam se sujeitando a tantos papéis que não são os ideais. Então, o que eu chamo, como o tema ele é muito amplo, muito profundo, a gente não vai conseguir esgotar, né, nesse momento, o que eu gostaria de chamar a atenção é que cada pessoa se interiorizasse, olhasse um pouco para o seu ambiente, para o ambiente que criou para si mesmo. No caso das mulheres, pensar o que é ser feminina, é ter um corpo todo malhado, é fazer plástica, é se encher de muitos apetrechos, ou é poder estar conectado consigo mesma, com esse estado interior do feminino, que é aquele que traz a paz, que traz o acolhimento, que acolhe muitas vezes, ancora bem o masculino para que ele possa trazer segurança para aquela família, para aquela estrutura, para aqueles filhos, para aquela mulher. Onde é que está esse feminino que às vezes está se ancorando em valores tão do lado de fora, tão superficiais, tão periféricos, né? Mulheres que às vezes buscam o corpo perfeito, fazem tanto sacrifício por isso. Eu atendo muitas mulheres assim que querem remédios para emagrecer, que querem suplementos para ir para a academia, malhar, ficar com o corpo perfeito, e às vezes o ideal de corpo perfeito para essas pessoas está mais para o corpo de um homem do que para o corpo até de uma mulher mesmo, né? Então, que colo essas pessoas vão poder dar para seus filhos? Então, não é que eu tenha nada contra uma mulher se cuidar, se arrumar, cuidar da aparência, fazer um exercício, eu vivo falando o quanto isso é importante, precioso também, mas é que isso não fique caricaturado, não fique algo que está completamente desassociado de um estado feminino de serenidade, de bem-estar, de amorosidade, até de sensualidade, que muitas vezes está bem diferente quando está equilibrado do que isso que algumas mulheres estão vivendo por aí, né? E essa denúncia de quando tem uma criança, que é o que mais exige um feminino centrado, sendo agredido dessa maneira como aconteceu, e as pessoas pouco sensíveis a isso, ali é a própria denúncia do que é um feminino completamente desfigurado, né? Uhum, exato. E também, doutora Luiz, o que eu vejo muito é a criação do falso eu, que Uhum. vem a ser, em alguns casos, ele começa ainda na infância, né? Que nós sabemos que até os 5, 6, 7 aninhos está se formando ali a personalidade dessa pessoa. Só que muitas vezes a criança, quando ela é agredida, então ela começa a ver qual o padrão que ela tem que assumir para agradar esses adultos que estão à sua volta, né? Então ela cria um mapa de uma forma que, à medida que vai passando os anos, ela esquece de mudar aquele mapa, de sair daquele padrão. Ou então isso às vezes acontece já na vida adulta também, aquela pessoa, falando aqui em mulher, mas isso acontece com homens também, para atender um padrão que a sociedade, que o coletivo exige,
elas entram em uma forma, como você acaba de falar, querendo transformar o corpo, querendo mudar, e esquece de buscar o equilíbrio primeiro, o equilíbrio emocional primeiro. Porque tem pessoas que, às vezes, elas começam a encontrar esse equilíbrio emocional, a se amarem, e, de repente, elas estão ali se olhando já para um corpo perfeito, que antes não viam como um corpo perfeito, ou seja, elas acabam buscando essa resposta. Mas, voltando ao falso eu, é um perigo muito grande quando a pessoa cria esse falso eu, saindo totalmente da sua essência, né? E para atender esses padrões da sociedade, criando esse falso eu, ela se perde totalmente e chega uma hora que isso implode. Então, é onde a gente vê também, onde desencadeia vários distúrbios, como no seu campo, no lado da medicina, onde ajuda as pessoas, né, a voltarem ao seu peso normal, ou a estarem, mas são distúrbios que ocorrem que poderiam não acontecer se essa pessoa ela deixasse de criar esse falso eu, deixasse de ter uma vida fake, e hoje em dia isso agrava muito mais ainda com o online, com a internet, acaba trazendo essa facilidade em estar criando esse falso eu. Então, a pessoa ela vai buscar esse artificial fora, quando o que ela deveria se preocupar, em primeiro lugar, é com o núcleo, com a sua família, com os seus ali, manter esse equilíbrio dentro dela para que ela possa passar esse equilíbrio para os próximos dela. E sobretudo, quando há filhos no meio e quando esses filhos ainda são crianças. Então, é preciso soltar esse falso eu, ser realmente quem nós somos, buscar esse equilíbrio emocional, para que possamos, então, viver a nossa essência, que é vivendo desde a nossa essência, é que nós vamos estar sendo pessoas realizadas e autossuficientes. Mas enquanto mantermos esse padrão do falso eu, é onde elas se jogam em relacionamentos doentios, como a gente já falou anteriormente, né? E muitas vezes elas ficam naquele padrão pensênico, vivendo aquele falso eu, e nem se dão conta. Então, aí é que entra como está a minha vida. Eu sou uma pessoa tranquila, eu estou em paz, como eu trato meus filhos, o esposo, a esposa, a minha família, como eu estou com essas pessoas, eu me levo bem com eles. Então, como você chamou para essa reflexão, né? Então, é fazer realmente uma introspecção, olhar para você, se perguntar como eu me relaciono com o outro, porque esse como eu me relaciono com o outro é um reflexo de como eu me relaciono comigo mesma. Porque se eu estou de mal comigo mesma, eu vou estar de mal com o mundo também. Faça sol ou faça chuva, ao invés de agradecer, eu vou estar reclamando, eu vou estar agredindo todos que passam à minha frente, e aí a gente volta no conceito que falamos já lá atrás. A violência só vai gerar mais violência. E também a mulher, ela esquece de, ao invés de estar alimentando o falso eu, é cuidar dela, olhar para ela, para se reerguer e estar fortalecida, porque aí ela vai parar de atrair o oposto da forma como atrai. Porque tem pessoas que chegam para mim e dizem, é uma frase que eu não gosto muito, porque eu acho feia, mas para verbalizar aqui, pessoas falam, eu tenho dedinho podre, Voninha, para homem, porque eu só atraio porcaria. Não é que tem dedinho podre, não existe dedinho podre, existe o emocional que está machucado, existe essa criança interior que está ferida, e que você, ao invés de curar ela, para você atrair alguém que vá somatizar com você e não dividir e diminuir, então você vai doente com a sua criança interior e vai atrair o outro da mesma frequência. Então,
avaliem isso em vocês, como está o meu relacionamento, eu estou bem com o meu parceiro, com a minha parceira, eu estou feliz, eu me levo bem com as pessoas do trabalho, com meus vizinhos, e se você encontrar que em alguns desses relacionamentos está mal, é porque algo dentro de você precisa ser arrumado primeiro. Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, nós nos olhamos no espelho, damos beijinho no ombro e dizemos, eu amo você, como eu amo você, que é o que eu faço hoje, Ivoninha, como eu te amo, independente de, Ivoninha, como você é linda, independente de se os outros me acham linda ou não, independente de que todos gostam de mim ou não, sou eu que gosto de mim em primeiro lugar, para depois os outros gostarem de mim. Então, é procurar buscar essa vida mais saudável, essa vida mais verdadeira, essa vida sem cheia de competições, porque o que existe é uma competição, e aí a necessidade de buscar fora para preencher aquele vazio. Olhe para dentro de você. Busque preencher esse vazio, mas de uma forma saudável e não fora, atrás de o que você vai encontrar fora, através de dependências e de hábitos não saudáveis, não vai preencher esse vazio. Ele pode até preencher por algum tempo, mas depois ele vai voltar e com mais cobranças muito maiores. Então, diante desse momento tão triste, tão delicado, com essa história tão absurda, horrenda que a gente se depara, e como a doutora Luísa disse, é um caso que choca mais, porque são pessoas supostamente esclarecidas, porque, claro que isso deve acontecer, infelizmente, em muitos lugares que não vem a mídia, como esse caso veio, mas você para e pensa, mas são pessoas esclarecidas, são pessoas que têm conhecimento, porque diante de desconfortos emocionais não buscaram ajuda. Então, é a isso que temos que estar atento agora, e para evitar outras situações similares, é olhar para dentro de nós e buscar onde eu tenho um vazio, onde está doendo em mim, onde ainda eu tenho carência que eu preciso limpar. Porque todos nós temos carências, nascemos carentes, mas tudo isso pode ser resolvido. E então, de muitas formas, porque hoje em dia não é como antigamente que, nossa, falar em terapia é para louco, terapia é só louco que faz. Não, eu tenho clientes hoje em dia que simplesmente elas querem fazer terapia, às vezes semanalmente, às vezes quinzenalmente, para falar, somente falar. Elas falam, Ivoninha, não precisa falar nada. Eu não quero nem que você use as técnicas, eu só quero que você me ouça. Porque o fato de ter alguém que ouve sem questionar, sem julgar, sem criticar, e no final te dá uma palavra de repente por aqui, por ali, mas essa pessoa não tem o medo de que vai ser julgada, de que vai ser criticada. Então, busquem se informar. Terapias não é coisa do passado, como era no passado, mas sim é um momento que você dá para você. Ou então, como o trabalho que a doutora Luísa faz, que é um trabalho tão lindo, e que ajuda tantas pessoas, tantas mulheres, vamos oportunizar a nós mesmos a buscar ajuda. A sanar, a curar essa dor que a gente tem dentro de nós. Hoje em dia já não é necessário você ir a um consultório e estar lá onde alguém vai me ver lá e vai dizer, essa está um pouco louquinha porque está fazendo terapia ou está indo se consultar. Hoje em dia não é assim. O online chegou para ajudar. Desde dentro da tua casa, você pode estar fazendo a consulta com a doutora Luísa, pode estar fazendo a consulta comigo e ninguém vai saber disso. Se o medo de se expor em um consultório, pois isso não é mais necessário. Então,
Gente, não há desculpas, não há desculpas para você estar ainda vivendo com o eu falso, vivendo uma vida fake, porque você não quer se expor. Hoje em dia, os recursos são muitos e tudo pode ser feito de uma forma muito discreta, de você com você mesmo, ou então buscar outros recursos, estudar, ler livros, assistir, fazer cursos, são várias as formas para estar se curando. Doutora Luísa, não parece, mas já passou 1 hora que estamos aqui. Olha, Passa muito rápido. muito rápido. Só gostaria de aqui a Dora dizendo, oh my God, como eu me amo. Que bom. Doutora Luísa, a Dora é uma mulher maravilhosa, porque ela tem 70 anos, mas ela parece ter 50 aninhos e tem uma disposição, uma vitalidade, uma alegria que contagia e contamina a todos. Então, gente, se espelhem um pouco na Dora. Também o Carlos Eduardo está aqui, muito mais tranquilo, viver em cooperação. Muito bem. Também dizendo que se ama, outras pessoas aqui também dizendo, gente, o início da mudança é o se amar, incondicionalmente. E algo que não está bem, não está contente, pois busque a solução para ficar contente. Doutora Luísa, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem final e já adiantando, quero agradecer muito, porque eu acredito que quem tirou esse tempo para ouvir, ao menos algo, uma mensagem, um entendimento novo chega, né? Para essa pessoa. E gratidão mais uma vez por estar aqui. Gostaria que deixasse a sua mensagem e também, se quer falar algo mais, fique à vontade. E também dizer dos atendimentos, reforçando mais uma vez, como... Então, eu queria apenas finalizar com esse chamado da responsabilidade de cada um com o seu processo e com o processo do todo. Lembrar que toda vez que cada um se permite viver uma vida infeliz, ter sentimentos negativos, ter dentro de sua própria vida ou com seu próprio corpo uma relação doentia, você está emanando e colaborando para a infelicidade do todo, do coletivo. E que, pelo contrário, na medida que você toma para si a responsabilidade de primeiro acertar em você tudo que está errado, tudo que está fora do contexto, tudo que te deixa infeliz, não aceitando mais a banalização da violência, nem partindo de fora, nem de você com você mesma, porque muitas vezes as mulheres são extremamente autoagressivas, homens também, autodestrutivos, se permitindo situações onde se alimentam mal, onde se intoxicam com drogas, com uso de substâncias agressivas, onde não se cuidam nem de seu corpo, nem de sua mente, nem de seu ambiente, então vão sendo violentos consigo mesmos. É a partir disso aí que uma violência maior se estabelece, e é quando você resolve curar e não se identificar mais com isso, que você consegue ir emanando e multiplicando para toda a coletividade essa possibilidade da cura. Tem até um experimento muito interessante, científico, que foi publicado e que a gente vê acontecer toda hora no mundo, que é assim, quando uma pequena coletividade chega num ponto onde um muda de atitude aqui, outro ali, e vários vão mudando, chega um ponto que tem um volume de pessoas já, uma massa ativa, que a gente chama de pessoas que mudaram uma atitude, e que toda aquela sociedade vira junto. Então, isso já aconteceu com experimentos científicos, com comportamento de animais, que às vezes um animal do bando começa a comer uma coisa diferente, ou a usar a mão de uma maneira diferente, a pata, ou a carregar o filho de uma maneira diferente, aí o outro copia, daqui a pouco chega nessa massa crítica onde a coletividade inteira muda. Então, isso é importante para que cada um tenha para si a extrema responsabilidade de estar vivendo no mundo neste momento, que é um momento tão crítico de transição, de
definição de quase que de separação de joio de trigo, e aonde cabe a cada um dar a sua contribuição, e não esperar que venha de fora, não só a cura, não só o remédio, não só o tratamento mágico, ou a mudança política, ou a punição naqueles que estão fazendo mal, olhando sempre para fora, mas lembre-se da sua responsabilidade dentro dos seus pensamentos, das suas vibrações para o planeta, do seu exemplo na sua comunidade, do seu papel social. Isso é muito importante, para que cada vez menos a gente veja situações de banalização da violência, como a gente vê tanto aqui no Brasil, em tantos aspectos, e as pessoas ficam meio que passivas, estarrecidas, assistindo a tantos desses aspectos, né? Então, essa é a minha palavra final. Sobre os tratamentos, eu já falei em outras ocasiões, são tratamentos integrativos que eu faço, no sentido de organizar o que está desorganizado naquele organismo, naquela pessoa, olhando a pessoa como um todo, desde o aspecto psíquico, emocional, hormonal, físico, bioquímico, das vitaminas, dos minerais, dos sistemas, porque é só integrando o todo que a gente consegue uma saúde melhor. E sempre lembrem-se disso. Olhem para vocês mesmos todo dia de manhã, respirem, meditem um pouquinho, olhem para o que o corpo de vocês está mostrando, o que o psiquismo está mostrando, em que condição você está. Se você se olha ou se percebe mal, como você falou, está fora do peso, ou está se sentindo desconfortável, ou está cheio de dores no corpo, ou está deprimido, ou está caindo o cabelo, ou está alguma coisa acontecendo, doente cardíaco, ou está tendo um diabetes, algo o seu corpo está querendo te mostrar, e que não é só o remédio que vai acertar. É óbvio que o remédio ajuda bastante, mas ele é a pontinha do iceberg. O que o teu corpo está te mostrando é um processo inteiro de desarmonia, e muitas vezes ele está gritando para você que muitas coisas estão erradas na sua maneira de conduzir a sua vida, e que estão trazendo os sintomas só como consequência, assim como essa criancinha ficou ali gritando, pedindo ajuda de todo mundo, ninguém viu. Então, essa representação é importante que a gente tenha com a gente. Cada sintoma seu, cada estado seu, ou de espírito ou físico, cada doença que você contrai, está te mostrando alguma coisa que você precisa ver e modificar. E lembrem-se dessa importância de poder se olhar, sair um pouco desse ritmo alucinado que a vida hoje em dia promove, e olhar para dentro e se perguntar todos os dias: o que eu preciso aprender, o que eu preciso modificar, aonde que eu preciso transformar a minha vida, e aí arregaçar as mangas e ir para a ação mesmo. Fazer o que tem que ser feito, né? Isso. Muito bem, doutora Luísa, muito bem. Pois eu quero agradecer e deixar aqui o meu convite, porque essa semana nós estamos lançando, na verdade, oportunizando as pessoas a estarem participando da jornada Curando a Sua Criança Interior, que começa domingo, dia 25, onde eu vou fazer a abertura com uma live, e aí durante toda a semana que vem, eu vou estar trazendo exercícios para estar trabalhando a criança interior, e é uma jornada gratuita de 6 dias, onde eu vou estar disponibilizando material através de um grupo no Telegram, assim que quem quiser participar dessa jornada gratuita, você pode estar vendo nas redes sociais que vai estar o link para estar recebendo o link do Telegram. Porque, doutora Luísa, eu e minha equipe, nós fizemos diferente dessa vez, como os circuitos que eu sempre faço e ofereço aqui no canal, mas às vezes as pessoas, por estar aberto, ela fala, não, amanhã eu faço, depois eu faço, e aquela história do procrastinar, né? Que também é um tema bom para a gente estar falando aqui outras vezes. E então, para evitar o procrastinar, eu não vou deixar aberto aqui no canal, mas sim a pessoa precisa estar ali entrando naquele momento em que eu vou estar trabalhando, fazendo os exercícios, mas é gratuito para todos que queiram fazer. Então, fiquem atentos nas redes sociais, que mais informações virão.
e vamos estar aproveitando, então, esse conteúdo que eu vou estar disponibilizando gratuitamente para estar trabalhando esse nosso emocional nesse momento tão delicado em que o mundo está passando, né? Como você bem colocou, de transição aí. E é uma transição que veio muito mais forte do que a gente pensava que viria, mas sempre é tempo da gente de nós nos olharmos e, como eu disse anteriormente, solidariedade, fraternidade é o caminho e é o momento para estarmos vibrando cada vez mais, né, nisso, fraternidade e solidariedade. Então, agora a gente vai ficando por aqui, lembrando que a doutora Luísa também faz atendimentos online. Eu vou deixar aqui o WhatsApp do consultório, né, doutora Luísa? Aqui embaixo, caso você queira entrar em contato com ela. O meu contato vocês já têm, também sempre fica aqui abaixo. E nós estamos aí à disposição para estar ajudando para que esse mundo se torne um mundo melhor. Lembra que uma gota pode não fazer a diferença, mas muitas gotas fazem um oceano. E é isso, pensando nisso, é que a gente faz esse trabalho que a gente faz todos os dias. A doutora Luísa também disponibiliza muitas informações no canal do YouTube e também no Instagram, então procurem também aí follow os canais dela para que vocês também possam ter essas informações. Doutora Luísa, gratidão mais uma vez, é sempre um prazer tê-la aqui na grande família virtual Plenitudo e com tantas informações ótimas, sobretudo num momento como esse, né? Muito obrigada, Ivoninha, gratidão pela oportunidade, um abraço, uma boa noite a todos. Gratidão. Beijos de luz a todos vocês, namastê, e a gente se vê. E lembrem-se que segunda-feira eu estarei no canal da doutora Luísa, então eu espero vocês lá também.